Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Que bom estarmos aqui novamente reunidos, juntos, adorando o Senhor, nesse culto de domingo, através do YouTube. Que Deus esteja nos abençoando nesse momento, que a graça do Senhor, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, seja derramado sobre todos nós, nos nossos corações. Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor, o Salmo 29, e diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor, na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Palavra do Senhor, glória a Deus. Amém? Então, a palavra do Senhor nos mostra aqui que o Senhor tem uma voz. Ele fala conosco. O nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que se expressa, um Deus que quer ter um relacionamento conosco e fala conosco. E como Deus fala conosco? Qual é o modo que Deus fala conosco? De que maneira Deus fala conosco? Deus fala conosco, Ele faz ouvir a sua voz através de várias maneiras. Uma maneira como que Deus fala com toda a criatura, com todo o universo, com todas as pessoas, é através da natureza, como está escrito em Romanos, capítulo 1 e o verso 20. Romanos 1, 20 diz: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, portanto, indesculpáveis. Aleluias! Então Deus se manifesta a toda a criatura, Ele faz ouvir a sua voz a toda a criatura desde o início da criação, e sempre falará através da criação que por Ele foi criada. Através da criação nós podemos conhecer o Criador. Amém? Como Deus manifesta a sua voz através da criação? Por tudo que Ele criou. Através das flores, quando olhamos a variedade de flores, nós vemos Deus, a criação. Ninguém poderia criar tão linda variedade de flores se não fosse um ser superior. Nós vemos Deus através de um pôr do sol, de um nascer do sol. Vemos Deus através do nascimento de uma criança. Quem não se comove ao ver uma criança nascer, uma criança chorando ao nascer? Está claro que Deus existe quando vemos uma criança nascendo. Vemos Deus através da tempestade, através dos raios,
dos trovões, nós vemos a voz do Senhor. Deus se comunica em todo o universo, a toda a criação, a todo homem, desde o princípio do mundo. Por isso aqui diz em Romano, os homens são indesculpáveis, que não buscam o Criador, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos criou. Amém? Outra maneira de Deus falar conosco é através do nosso coração, da sua voz no nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que Deus se comunica com todo homem. Ele bate na porta do coração de todo homem. Cabe ao homem ouvir a sua voz. E assim está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Aqui está escrito que Deus bate na porta do nosso coração. E Ele faz isso com todo homem, com toda criatura. Deus não faz acepção de pessoas. Ele se comunica com todos, batendo na porta suavemente. Cabe ao homem ouvir a voz do Senhor batendo na porta. Cabe ao homem ouvir o toque do Senhor batendo na porta do coração. E abrir a porta. E quando nós ouvimos e abrimos a porta, Ele entra dentro de nós, na nossa casa, na nossa vida, e vem ter um relacionamento conosco, que é o que Deus deseja ter com todos os homens. Ele que deseja entrar na nossa vida e ter um relacionamento conosco. Amém? Como é que Deus ainda se relaciona conosco? Ele se relaciona conosco através de Jesus, através da palavra que é Jesus. Em Hebreus 1 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles. Então aqui diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então Jesus revela a Deus. Jesus é a voz do Senhor. E como que Jesus é a voz do Senhor? Através da palavra de Deus, que é Jesus. Amém? Quando lemos a palavra, nós estamos tendo um relacionamento com Jesus e através de Jesus com o nosso Deus. Amém? Então, em João 1:1 fala, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo é a palavra. E a palavra se fez carne. A palavra é Jesus, o Verbo é Jesus. Então, Deus fala conosco. A voz de Deus se faz ouvir através do seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus. Quem não conhece Jesus Cristo, não conhece a Deus. Até mesmo porque Jesus falou, em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Jesus, nós viemos conhecer a Deus. Amém?
E Deus fala também conosco, através do Espírito Santo. Então, em João 16, 7, diz: João 16, 7 diz: Jesus está falando, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, Deus fala conosco também através do Consolador, do Espírito Santo, que Deus enviou aqui na terra após Jesus ter ascendido ao céu. E esse Consolador, ele habita dentro de nós quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. E o Espírito Santo Consolador, ele fala conosco dentro do nosso coração. É só nós queremos ouvir a sua voz. Nós vamos ouvir o Espírito Santo falar conosco. Amém? E Deus fala conosco também através dos profetas na igreja, de homens cheios do Espírito Santo, enviados por Deus com uma mensagem muitas vezes. Então, vamos ouvir, porque o nosso irmão que está do nosso lado muitas vezes é um profeta que Deus envia, cheio do Espírito Santo, para falar conosco. Quando nós ouvimos o nosso irmão, quando nós ouvimos a palavra do Senhor ministrada na igreja, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Deus fala através da sua igreja, através dos profetas, das vidas cheias do Espírito Santo, das ministrações que acontecem na igreja, no culto, nos ministérios de orações. Deus está falando. Deus fala. A voz do Senhor ouve-se sobre as muitas águas. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro que fala conosco. E o Senhor usa a natureza para falar conosco. O Senhor fala no nosso coração, fala através do Espírito Santo, fala na igreja através dos irmãos, Pai. Abre nossos ouvidos, abre nosso coração para ouvir a sua voz e entender o que o Senhor está falando com cada um de nós individualmente e o que o Senhor está falando com o seu povo na igreja. Obrigada, Senhor. Abençoa esse domingo, abençoa cada vida aqui, derrama da tua graça, do teu amor sobre cada um. Como nós lemos no Salmo 29, diz que o Senhor abençoa o seu povo com paz e com força. Abençoa o teu povo, Senhor, com a força do Senhor e com a paz de Jesus. Em teu nome, Senhor. Amém.